E aí, gente, como estamos, beleza? A quarentena tá meio porra, então decidi fazer um vídeo, tentar ser breve aqui e falar um pouco sobre keyframes, que é um recurso bem legal aí de animações no CSS, que eu acho que as pessoas deveriam utilizar mais, é bem divertido, bem intuitivo até. E, enfim, isso aqui vai ser básico, só pra gente dar uma olhada nesse carinha e ver o que a gente pode fazer com ele, né? Pelo menos de básico, assim, para ter mais ou menos um norte para futuramente, quem sabe, você pegar essa ideia, pegar essa tag aí do CSS, esse recurso, e trabalhar nas suas páginas web, ou sei lá, quando você for montar uma cena num gravador que utiliza integração com página web, você pode fazer suas próprias animações de uma forma bem simples, é bem legal. Então, sem mais delongas, tenho aqui meus dois arquivos, o HTML e o CSS. Fiz uma estrutura básica de HTML aqui mesmo, só coloquei a header aqui, coloquei o meu link para o meu style CSS. Na minha style CSS eu tirei pad imagem, nem precisava disso aqui, mas eu faço por padrão, tipo um toque. E para o corpo do HTML, para a body, eu disse que ele é flexível e ele consome todo o espaço da janela, ou seja, ele vai pegar 100% de largura e 100% de altura. E eu também disse para esse cara que ele tem que centralizar para mim horizontalmente e verticalmente todos os elementos que eu jogar aqui dentro, né? Então, Justify Content Center e Align Item Center. E de diferencial aqui, que a gente já consegue visualizar, eu coloquei essa cor, que eu achei legal até. Usei isso aqui mesmo, esse recursozinho do VS Code, que é bem legal. Aliás, use o VS Code é maravilhoso. Tem uns recursos bem da hora. E é isso, vamos lá, vamos criar o nosso objeto que vai ser animado. Vai ser uma div mesmo básica. E eu vou dar uma classe para ela que vai ser, sei lá, vou chamar ele de elemento. Elements, né? Igual do padrão em inglês. Então vamos utilizar esse cara para a gente poder visualizar ele. Porque se eu der F5 aqui não aconteceu nada porque ele não tem nada, ele é uma div. Né? Então vou dar um ponto element, já que ele é uma classe. Se você souber um mínimo de CSS, deve saber disso. Que eu chamo classes com ponto. Perfeito, vamos lá. Vou dar uma largura para ele aqui de 200 pixels, para ele ser bem visível mesmo, na altura também de 200 pixels. E de background color, vou pegar essa Blue Violet aqui, que está bem legal essa cor. Se eu der um F5, beleza, a gente já tem ele centralizado no nosso quadradinho. E a gente já pode começar a trabalhar na animação desse cara com o nosso Keyframes, que é o nosso foco. E o que, que o Keyframes faz? Ele basicamente vai pegar um conjunto de estilos que a gente colocar dentro dele e distribuir esses estilos dentro de um período que a gente vai setar mais para frente com uma tag chamada animation. Né? Então, beleza. Primeiro, o que esse cara pede? Ele pede um título. A minha animação vai ser basicamente isso. Ele vai vir para a direita, depois para a esquerda e depois voltar para o centro. Vai basicamente para a direita, volta para o centro, vai para a esquerda, volta para o centro. Basicamente isso. Vou chamar esse cara de zigue-zague, que eu acho que é bem intuitivo até de certa forma. Zigue-zague. Perfeito. Tenho a minha zigue-zague pronta. E como é que eu determino como ele vai executar essa animação aqui dentro? A gente trabalha com porcentagens. Então, tipo, se eu der 0%, isso aqui é o início do meu time. 0%, por exemplo, de 4 segundos é zero. É o meu segundo inicial. Se eu der 50%, por exemplo, de 4 segundos, é 2 segundos. Então, em 2 segundos, ele vai executar os estilos que eu jogar aqui dentro. E em 100%, que é o próprio quarto segundo de 4 segundos, ele vai executar os estilos que eu jogar aqui dentro. Então é basicamente assim que eu distribuo. Isso aqui pode ser qualquer porcentagem, tá, pessoal? Posso botar 80% aqui. Posso colocar 8 ou 80% aqui, por exemplo, para ele executar em 3 ponto alguma coisa de segundos, enfim. Façam os cálculos aí. Então vamos deixar essa estrutura por enquanto. E no segundo zero, bom, eu não quero que ele faça nada. Eu quero que ele basicamente continue na posição que ele está, porque ele tem que começar no estado inicial, porque ele vai começar do meio e ele vai para a direita. Então, a, a transformação dele no eixo X, já que eu estou trabalhando com o eixo X, né, que é de um lado e para o outro, vai ser basicamente zero. E 50% que são equivalem a... Essa animação vai ter 4 segundos, tá? Então, se a gente considerar que vai ter 4 segundos, 50% vão ser 2 segundos, né, do tempo. Eu quero que ele vá a 200 pixels para a direita. E como eu sei que ele vai para a direita? Porque se a gente for lembrar de plano cartesiano, matemática básica, os números, quanto mais positivo, mais à direita, quanto mais negativo, mais à esquerda. Então, 200 pixels ele vai para a direita.
E em 100% eu quero que ele volte para o estado inicial, que ele volte para o centro. Então, se eu quero que ele volte para o estado inicial, eu coloco 0. E esse cara vai funcionar? Não vai funcionar, porque eu preciso chamar ele com a tag que eu já tinha citado antes, que é animation. E eu posso usar de duas formas. Eu posso chamar animation sobrecarregado, onde eu vou colocar já tudo nela, que é... Posso colocar... Eu preciso de dois elementos dela para ela funcionar, que é o nome e a duração. Mas ela tem outros. Ela tem time function, tem o atraso, né, que é o delay, tem a contagem de interação, tem a direção da animação, enfim. Tem esses atributos aí que eu posso chamar. Mas eu gosto de usar dessa forma aqui. A gente pode chamar separadamente essas coisas, que eu acho que fica mais organizado até. Posso dar animation name. Qual é o nome? Zig Zag. Qual é a duração dessa animação? 4 segundos. Então eu já tenho os dois atributos básicos aqui para essa animação poder funcionar. Se eu der um F5, ele foi para lá para a direita e voltou. Então o que ele fez? Em 0% de 4 segundos, ele está aqui. Em 2 segundos, que é 50%, ele está a 200 pixels para a direita. E em 100%, que é 4 segundos, ele voltou para o centro. Então ele fez 0, 50, 100. 0%, 50%, 100%. Eu posso fazer... Se eu fizer, por exemplo, 95%, olha que interessante. Ele vai levar 95% só para chegar à direita e 5% só do tempo para voltar para o centro. Então, tipo, ele vai demorar a chegar lá, mas ele vai voltar bem rapidinho para o centro. Então vai ser bem divertido de ver, ó. Viu? Então dá pra gente distribuir o tempo dessa forma. Então vamos voltar para 50% e agora eu quero voltar para a esquerda, né? Quero que ele vá para a esquerda para poder voltar para o centro. Como que eu vou fazer isso? Pensa só. Eu tive 3 ações, né? Eu tenho o início, o meio e o fim. Se eu quiser que ele venha para cá, então eu vou ter mais ações. Eu vou ter 0, eu conto com 0, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 ações, né? Se a gente for desconsiderar a inicial, eu tenho 4 ações. Ou seja, se eu pegar 100 e dividir para 4, eu tenho 25%. Então, a cada 25% do tempo, eu quero que ele execute uma dessas ações. Então, eu vou adicionar aqui 25%, eu vou aproveitar que eu já tenho 50 ali, e vou adicionar 75% aqui do tempo. Perfeito. Só que agora, ele não vai estar à direita em 50% do tempo, porque 50% do tempo não vai ser mais à direita, vai ser 1, 2, 50%. Só pensar comigo, 0%, 25%, 50%. Então 50% ele tem que estar em 0, ele tem que estar na posição inicial. Beleza? Beleza. Vamos só copiar esse cara aqui, jogar ele aqui, e jogar ele aqui também. Então vamos lá. 0, ele está no início. 25% ele tem que estar à direita. Então, eu vou trazer aquele 200 para cá. 200 pixels, eu preciso colocar a anotação, senão não funciona. E, como eu falei antes, plano cartesiano. Se eu quero que ele vá para a esquerda, é 200 negativo. 200 pixels. E como eu sei que é 75%, porque 0, 25, 50, 75%. Então ele vai fazer exatamente isso. Eu posso bagunçar um pouco também isso aqui. Posso botar 15 aqui, 60 aqui, 80, para ele dar uma diferenciada em como ele se movimenta, mas vamos deixar bem linear assim mesmo, de certa forma. E olha como ficou legal. Agora ele faz todos os passos. Mas eu não quero que ele faça só uma vez, eu quero que ele faça a animação 2 vezes. Então eu uso o iteration count 2 vezes. Opa, dei Ctrl X sem querer. Então ele vai executar 2 vezes. Esse cara serve para determinar quantas vezes ele vai executar a animação. Então, ó, chegou no meio e terminou uma ação. Aí ele vai fazer de novo a animação toda e quando ele chegar no meio vai parar. Ó, e não faz mais. Eu quero que ele fique fazendo isso infinitamente. Simples. Infinite. Tem coisa mais intuitiva que essa? Pronto, agora ele vai ficar infinitamente fazendo. Enquanto isso, vamos dar uma turbinada nessa nossa animação aqui. Que está muito básica. Assim. Vamos fazer ele dar uma rolada para parecer que ele está rolando mesmo, que ele está tipo, se movimentando com uma rolagem. Então, pensa só. Vamos usar um carinha chamado Rotate. E a gente vai rotacionar qual ângulo? É o ângulo Z, porque a gente está trabalhando com uma figura em 2D, né? Então, para a gente ver essa rotação é no ângulo Z, no ângulo de profundidade. Então, eu já vou copiar esse cara
para todas as outras ocorrências, tá? E a gente vai trabalhar em cima dele já já. Perfeito, tem uma rotação aqui em Z. E como que eu vou fazer isso? Eu não quero que ele rotacione no início, então eu já vou manter o 0 aqui, 0 grau de rotação. Eu quero que ele gire sentido horário para a direita, para dar a sensação de que ele está rolando para lá. Então eu vou fazer ele rolar, por exemplo, 180 graus. Eu preciso colocar a notação que é degree em inglês e aqui é só deg. E vamos ver o que vai acontecer? Ó, já viu que ele deu uma roladazinha. E o legal é que se eu não setar mais nada, ele simplesmente volta, ele simplesmente rebobina a ação, ele volta para o estado inicial rebobinando. Por padrão, dá para mudar isso, mas por padrão a animation rebobina a ação, se eu não setar mais nada. Então isso é bem interessante. E por que ele não está fazendo esses caras aqui? Porque eu não coloquei nada, então é como se ele estivesse dando um erro aqui ó, nesse rotate. Eu preciso colocar o parâmetro para ele poder executar as outras ações. Então aqui eu quero que ele volte, como ele está voltando para o estado inicial, eu quero que ele volte para 0 de rotação. E como eu estou indo para o sentido anti-horário agora, eu quero rodar ele para a esquerda, então simplesmente menos 180 degree. E aqui eu vou dar 0 porque ele é o 100% que ele volta para o estado inicial. Se eu der atualizar, aí ele rola. Ó. Percebem como ficou bem legal? Parece que ele realmente está rolando, então ficou muito da hora. Eu gostei muito dessa animação. É bem simples, né? Mas ficou bem legal o efeito. E o interessante da keyframe, da animation em si, é que por padrão também ela é bem suave. Tipo, e vai dar para perceber agora. Vamos mudar a cor desse cara. Vamos botar Aqua aqui no meio. Ó. Bem no meio da animação eu quero que ele mude para Aqua. Percebem que ele é bem suave, quando ele chega em 2 segundos, ele não coloca de uma vez a cor, ele vai, tipo, ele passa todo o período de 0 até 50% mudando até a cor chegar nisso, então ele é muito suave, ele vai esmaecendo de certa forma, é um efeito muito legal que a animation tem por padrão. Entendeu? A gente pode brincar mais um pouco, a gente pode mudar a escala dele, pode deixar esse cara bem grande aqui, por exemplo. A escala é uma transformação, então a gente continua na linha aqui do transform. A gente pode botar ele 2 vezes o tamanho dele, vai ficar uma coisa insana. Olha que legal o efeito. Aí ele volta, ele não volta de uma vez para o tamanho anterior, ele simplesmente vai diminuindo. Isso é muito legal da animation, tipo, dá um efeito bem da hora, bem suave, assim, não fica aquela coisa estática e fica bem dinâmico de certa forma. E tem uma coisa bem interessante aqui. Perceba que eu não voltei a escala para 1, né, que é o tamanho em 100% dele nos outros locais, e nem mudei a cor. Então por que ele volta para o estado inicial? Porque também por padrão, a animation ela sempre tende a voltar ao estado inicial se a gente não setar mais nada. Isso significa automaticamente que eu não preciso disso aqui, do 0%, e nem do 100% se a única função deles é voltar para o estado inicial. A não ser que, se no início da animação eu quero que ela já esteja diferente do que o objeto é, aí sim, eu coloco as configurações que fazem ele ser diferente. Ou no final, aí eu coloco as configurações que fazem ele ser diferente no final, entendeu? Mas se eu quero que no início ele esteja no estado inicial e no final ele esteja no estado inicial, eu não preciso setar nem o início e nem o final, porque a animation já faz isso pra gente. Então é muito da hora. Ó, se eu der atualizar, eu tirei o 0% e tirei o 100%, e mesmo assim continua a mesma animação. Então a gente basicamente entender um pouco como funciona essa animation, enfim, ela é bem suave, bem bonita, e dá de colocar todos os estilos possíveis aqui dentro. Dá pra até, sei lá, botar uma radius aqui, ó. Vamos mexer na borda desse cara, por exemplo. Dá uma radius de 15 pixels. Olha como ele vai ficar. Olha como ele vai fazendo aos pouquinhos, ó. E depois vai tirando aos pouquinhos. É muito legal essa suavidade da animação. Deixa uma coisa bem dinâmica. Enfim, então é basicamente isso que eu tinha para falar sobre keyframes para mostrar. Dá para fazer muito mais coisa. Nossa, se emendar isso aqui com JavaScript fica uma loucura. Dá de fazer umas coisas assim insanas. Só com CSS, HTML e JavaScript. Sem que você precise, sei lá, abrir um Illustrator da vida, enfim, faça isso em Flash ou algo do tipo. Não, dá de fazer isso
só no estilozinho, na mão, no código, é bem legal. Por mais que, né, querendo ou não, o código às vezes parece meio algo cabuloso, mas para quem gosta é bem divertido até de fazer e é um ótimo passatempo até e é legal o resultado. Então é basicamente isso que eu tinha para mostrar. E é isso, espero que tenha gostado dessa, sei lá, acho que nem ficou mini aulinha, deve ter dado muito tempo esse vídeo, mas enfim. É isso, gente. Até mais. Valeu.